Bom dia, meu nome é Letícia, os meus orientadores são o Antônio Miguel e o Leonardo, e hoje eu vou falar sobre o tema da minha iniciação científica, que é mobilidade urbana e Covid-19. Eu faço engenharia ambiental na Unesp de São José dos Campos e tenho uma bolsa pelo INPE desde maio de 2020. Esses são os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação, então basicamente a gente vai falar de geógrafos, começando pelo conceito, depois eu vou mostrar uns tutoriais que eu elaborei sobre como fazer um geógrafo, vou mostrar a metodologia que eu usei para fazer meus mapas e alguns dos mapas que eu fiz. Então, começando pelo conceito, então, o que é um geógrafo? Bom, o conceito de geógrafo foi definido em 2017, um artigo pelo meu orientador Leonardo Santos e outros colegas. Então, eles definiram um geógrafo como um grafo no qual os vértices têm localização geográfica conhecida e as arestas representam a dependência espacial entre eles. Então, aqui tem um exemplo genérico, né, de um geógrafo. Os vértices aqui têm as coordenadas e as arestas representando a dependência espacial. No meu caso, essa dependência espacial é dada pela mobilidade. Bom, agora falando um pouquinho então dos tutoriais, eu desenvolvi 3 tutoriais. No primeiro deles, então, a gente usa um código na linguagem Python, que é executado através do Google Colab. A gente tem como dado de entrada as coordenadas dos centroides da região de estudo e uma matriz de fluxo, que vai ter o dado de mobilidade. Aí, executando, a gente tem como dado de saída um shapefile com os vértices e as arestas, que vão compor o nosso geógrafo. No segundo tutorial, a gente usa um segundo código, que tem como dado de entrada a mesma matriz de fluxo, mas agora a gente coloca também o limiar. Esse limiar, ele vai definir se a nossa aresta é forte o suficiente para aparecer no nosso geógrafo. E aí tem como dado de saída as métricas dos nós. E aí, unindo esses dois dados de saída em um software de SIG, que no meu caso foi o ArcGIS, a gente consegue construir o nosso geógrafo, que é o que eu abordo no terceiro tutorial, e exploro também alguns exemplos de simbologias que a gente pode usar para produzir os mapas. Então, aqui eu vou mostrar um deles para vocês, esse aqui é o primeiro. Então, aqui estão todos padronizados, aqui falando um pouquinho, né, sobre os colaboradores, eu coloco o que vai ser abordado, e aí aqui a gente tem o link, eu vou abrir para vocês só para mostrar que funciona, demora um pouquinho para carregar. Aí, aqui, essa é a carinha do nosso tutorial, fica assim, e aí eu vou mostrando como executar. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Ué. Ah, foi. Desculpa, pessoal. Então, aí aqui, ó, primeiro eu mostro o dado de entrada, e depois eu vou mostrando como executar, todo passo a passo. E aí, por fim, aqui, ó, aqui o dado de entrada, como executar. E aqui, por fim, tem o dado de saída. Tá chegando aqui, ó, com os nossos vértices e as nossas arestas. E aí é mais ou menos o mesmo padrão nos outros dois tutoriais. E aqui nesse terceiro, né, eu mostro como colocar lá no ArcGIS. Bom, agora falando um pouquinho da metodologia que eu uso, então, assim, a primeira etapa é definir a região de estudo e extrair os centroides e calcular as coordenadas, né, que vão ser usadas como dado de entrada do nosso código. E também ter o dado de mobilidade, né? No meu caso, eu usei matrizes de origem e destino, então elas eram divididas por modo coletivo ou individual, e motivo do deslocamento podia ser trabalho, serviço, saúde ou escolar. Aí aqui é um exemplo aqui do dado de saída, então a gente tem os nossos vértices e as nossas arestas, e aí as métricas dos nós, elas saem como um arquivo de Excel, e aí usando uma função do ArcGIS, que é o join, eu consigo unir essas informações na tabela de atributos desses vértices. Então, lá no SIG, né, no ArcGIS, eu faço uma sobreposição de camadas, então tem os estados, as cidades, os vértices, e aí aqui
as métricas estão atribuídas à tabela de atributos e as arestas. Aqui é um resuminho, né? Então, assim, sempre trabalhando com dados de mobilidade, aí a gente vai construindo geográficos, que é uma composição com os shapefiles, e esses indicadores aqui, que são os índices de mobilidade que a gente vai variando para dependendo do que a gente quer ver, né? E aí aqui eu trabalhei em 3 escalas diferentes até agora. Então, primeiramente na escala regional, eu usei matrizes origem e destino da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, é um dado de 2014, da Secretaria de Transporte Metropolitano de São Paulo. Um segundo dado foi o arruamento de São José dos Campos. Então, a gente usou dados do OpenStreetMap de 2021. A outra escala que eu trabalhei foi estadual, então usando dados da Paraíba, de 2010, né, do IBGE. E também na escala nacional, nos diferentes modais que nós temos, aéreo, rodoviário e hidroviário, também dados do IBGE de 2010 e de 2016. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dessa produção para vocês. Começando, então, aqui com o arruamento de São José dos Campos. O índice que a gente usou aqui foi a vulnerabilidade, varia de 0 a 1. Aqui, então, a gente está analisando, assim, o que quão grande é o impacto que a retirada de uma via causa nessa rede. Então, as vias que estão representadas aqui em vermelho e laranja, que foram as que eu nomeei, elas têm o maior impacto sobre a rede. Aqui a gente está olhando só dentro de São José dos Campos, mas em próximos passos a gente vai analisar também como essas vias se comportam dentro da região toda. Aqui é um segundo exemplo, aqui a gente tem um geógrafo, né? Esse dado de mobilidade é o modo de deslocamento individual pelo motivo trabalho. Aqui é a região do Vale, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem, eu usei o degree, né, que é a centralidade de grau. Então, a gente tem aqui São José dos Campos e Taubaté com uma maior centralidade de grau, que significa que eles estão conectados ao maior número de diferentes municípios. E aqui um outro dado que eu coloquei também é assim, aqui a gente tem o primeiro caso de cada município de acordo com a semana epidemiológica. E aí, assim, os 2 primeiros casos da região aconteceram aqui em São José dos Campos e Taubaté. E aí, curiosamente, eles também apresentam a maior centralidade de grau. Então, a gente consegue fazer associações de que municípios que estão fortemente conectados, né, têm uma maior mobilidade, tiveram os 2 primeiros casos de Covid da região. Claro que aqui a gente está analisando só um tipo de deslocamento, né, existem por outros modos e outros motivos, mas isso aqui é um exemplo. Que interessante também, ó, esses municípios que demoraram para ter o primeiro caso, eles têm uma centralidade de grau menor. Esse daqui é um exemplo, então, da escala estadual, essa aqui é a Paraíba. Aí aqui o índice que eu estou usando é o Between Us, que é a intermediação, né? Então aqui eu coloquei os municípios que são mais centrais dentro dessa rede. E por fim, o último exemplo nacional, aqui usando os 3 modais diferentes que existem no Brasil. Então aqui eu fui variando a escala de cor das arestas e também a espessura. Então, as arestas que são mais escuras e mais espessas são a que tem o maior fluxo. E aqui os aeroportos também eu variei o tamanho de acordo com o número de passageiros. Então, aqui a gente tem um zoom para Manaus, tem modal majoritariamente hidroviário, e aqui São Paulo, que tem rodoviário e aéreo. Essas são as minhas referências. Agradecer a Kátia, que me ajudou com os códigos, né? Forneceu os códigos. A Gabriela com os dados da Paraíba, a Suzana com o arruamento de São José. Aqui os outros 2 artigos. E é isso, muito obrigada. Fico